Questão de número 2 da lista de exercícios. Essa questão eu vou fazer de um jeito diferente, porque ela exige um nível de atenção e foco um pouco maior, por ser uma questão traiçoeira, tá? Então eu vou explicar aqui brevemente sobre a função seno e uma propriedade dessa função, que é a mudança de sinal. Então, nós sabemos que uma função seno ela é dada por f de x igual a seno de x. E aí eu vou colocar aqui os valores de x e os valores de y para essa função. No caso, a gente sabe que y é o f de x. Vou traçar aqui o gráfico para nós podermos entender como é que essa função ela se comporta. Tá, para os valores de x nós temos 0, 90, 180, 270, 360. O seno de 0, substituindo esse x aqui, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 360 volta a ser 0. Lembrando que todos esses valores estão presentes no ciclo trigonométrico, tá? Caso você tenha alguma dúvida, basta olhar no ciclo trigonométrico que lá tem todos os valores, tanto do seno como do cosseno. Então tá, agora que nós já estabelecemos os valores, vamos colocar aqui. Aqui é o 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é 360. Muito bem, o gráfico da função seno se dá da seguinte maneira. Ele cresce até um certo ponto máximo. No caso aqui, o ponto de número 1, já que o valor máximo que a função seno pode atingir é 1. Ele cresce até o valor 1, que no caso é seno de 90. Depois ele cai de novo até 0, que é o seno de 180. Cai mais um pouco até o seu valor mínimo, que no caso aqui é menos 1, e vai ser representado no gráfico aqui pelo 270. E volta a crescer de novo aqui no 360. Lembrando que 360 volta a ser 0, então do 0 até o 360 é um ciclo, tá? Se é um ciclo, nós podemos dizer que desse 0, essa função está nesse intervalo de 0 até 360 graus, ou de 0 a 2π, né? Já que isso aqui é 60 graus em radiano, 360 graus em radiano. Só que essa função ela tem outro comportamento, que é o comportamento oposto. Ou seja, quando o sinal aqui na frente da função seno é negativo, o comportamento dela inverte. No caso, eu vou ter que vai ficar dessa maneira aqui que eu vou mostrar agora. F de x é igual a menos seno de x. Tá? Os valores de x e os valores de y. 0, 90, 180, 270 e 360. Seno de 0 é 0, então menos 0 vai ficar 0. Seno de 90 é 1, então vai ficar menos mais 1. No caso, menos com mais dá menos, então vai ficar menos 1. Seno de 180 é 0. Seno de 270 é menos 1, só que já tem um menos aqui, então vai ficar menos menos 1. Menos com menos dá mais, seno de 270 é 1. Seno de 360 é 0, então menos 0 não tem, né? Então não existe. Então vou ter que continua sendo 0. Aqui no gráfico da função agora nós vamos observar que o comportamento ele se inverte. Vou desenhar aqui 0, 90, 180, 270 e 360. Perceba, agora a função está pelo lado oposto, né? Aqui que é o menos 1,
onde antes era o 270, agora está no 90. E agora ela volta a crescer, continuando zero no 180, só que agora o seu máximo atinge o 270 e não o 90 como era anteriormente. Ou seja, os valores se inverteram simplesmente porque eu troquei o sinal na frente da função seno, tá? E essa propriedade vai ser bastante importante para nós podermos entender a pegadinha da questão que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função, essa é a função, sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 graus, a mínima 18 graus e que, durante a tarde, a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Tá. A questão me pede basicamente para eu calcular os valores máximos e mínimos dessa função, e ele me deu aqui uma função seno. Nós sabemos, pelo ciclo trigonométrico, que o valor máximo que o seno pode atingir é 1. O valor mínimo é menos 1. Então, eu vou pegar essa função que ele me deu, t de h igual a mais b vezes. Se o valor máximo que o seno pode atingir é 1, então eu vou substituir esse seno aqui, tudo isso aqui por 1, né? 1, ou seja, a mais b. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao substituir o seno por 1, eu obtenho a soma de A mais B, que são justamente os parâmetros para a temperatura ser máxima, considerando que o seno é 1. E para a temperatura mínima, é o oposto. A mais B vezes menos 1, já que menos 1 é o valor do seno com a menor unidade, ou seja, é o valor mínimo do seno. O valor mínimo que o seno pode atingir no ciclo trigonométrico é menos 1. Então, vai ficar mais B vezes menos 1, menos B. Portanto, nós temos que A mais B mede a temperatura máxima do termostato e A menos B mede a temperatura mínima. A questão me disse que a temperatura máxima tem que ser 26 e a mínima tem que ser 18. Então, eu vou igualar a essas duas equações. Se a temperatura máxima é 26, então eu igualo a A mais B, que dá 26. Se a temperatura é mínima, eu igualo a A menos B, 18. E aí nós obtemos aqui um leve e simples sistema de equação para descobrir os parâmetros A e B. Aqui eu posso simplificar, né? Mais B com menos B, e posso somar. Somando aqui A com A dá 2A, 26 com 18 dá 44. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, eu tenho que o A é 22. Só nessa eu já elimino 3 alternativas, né? Não é a letra D, não é a letra E e não é a letra A. Agora nós podemos encontrar o B. O B é o A mais o B e dá 26. Então, substituindo vai ficar 22 mais B é 26. 22 vai para lá. Subtraindo 26 menos 22, eu tenho que é 4. E aí o que acontece? Você vai lá e marca letra C e erra a questão, tá? Porque não é. Como eu disse, a questão ela é traiçoeira. Inclusive, essa letra C é um distrator. Está aí justamente para quando você encontrar a resposta, a primeira coisa que você fizer depois que encontrar a resposta é marcar. Mas não é assim que funciona. Perceba uma informação que não pode deixar batido na hora que você lê o enunciado. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 e a mínima 18 e que, durante a tarde, a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Ou seja, durante todo o período que está entre a manhã e a noite, ou seja, o período da tarde, a temperatura tem que ser menor do que durante a manhã. Como é que eu vou descobrir se a temperatura está sendo menor aplicando esses parâmetros, esses aqui,
do que durante a manhã. Como é que eu vou descobrir esse tipo de temperatura? Ora, substituindo na equação. Aqui, nós podemos fazer o seguinte. Esse H é a hora do dia. Então, eu vou substituir esse H por um valor qualquer. Eu vou substituir aqui pela última hora da tarde, né, que é 18. Então, vou substituir o H por 18. Vai lá. H menos 12, no caso 18 menos 12 dá 6. Vai ficar π sobre 12 vezes 6. Esse 6 eu posso simplificar com esse 12. Aqui os dois dão por 2, que vai ficar π sobre 6 vezes 3. Posso simplificar mais uma vez por 3. Então, vai ficar 3 dividido para 3, vai ficar 1, e 6 dividido para 3, vai ficar 2. π sobre 2. Isso tudo é o seno, tá? Lembre-se que continua sendo uma função seno a mais b. Vezes aqui, né? Seno de π sobre 2. Nós aprendemos que π sobre 2 no ciclo trigonométrico representa o ângulo de 90 graus, já que π vai representar 180. Se eu tenho 180 dividido para 2, eu tenho 90 graus. Então, portanto, aqui é o seno de 90. O seno de 90 é 1. Tá? Então, vai ficar A mais B vezes 1. A, nós descobrimos que é 22. E B, nós descobrimos que é 4. Fazendo a conta, dá 26. Mas perceba, 26 graus é a temperatura máxima. Não tem como a temperatura ser máxima se ele quer que durante a tarde a temperatura seja menor do que durante a manhã. Se a temperatura for máxima no período da tarde, significa que algum parâmetro desse cálculo aqui não está correto. Nós encontramos, de fato, que o A é 22 e que o B é 4. Mas algum desses parâmetros está ou com o sinal trocado ou com a mudança no cálculo em si, né? na equação que a questão forneceu. Então, perceba. Agora, note. E se isso aqui fosse menos 1? Se fosse menos, né? Aqui fosse menos 1. Então, eu teria o quê? Eu teria mais b vezes menos 1. Eu teria menos b. Opa! A menos b. A menos b, A é 22. B é 4. 22 menos 4, A é 18. Então, a temperatura ela é menor do que durante a manhã, já que nós estabelecemos que a temperatura máxima durante a manhã é 26. Então, se a temperatura à tarde tem que ser menor do que durante a manhã, e nós encontramos que a temperatura pode ser, aliás, tem que ser 18, então nós encontramos a resposta, né? Simplesmente alterando o sinal da equação, tá? Mudando o sinal, nós conseguimos encontrar que o valor da temperatura à tarde é menor do que durante a manhã. E perceba, esse menos 1 se dá justamente aqui na frente do seno, tá? Colocando aqui o sinal na frente do seno, nós conseguimos encontrar que esse valor é o mínimo, ou seja, o valor é a temperatura menor do que se fosse durante a manhã, que é 26, justamente o parâmetro que eu tinha explicado no começo, né? Portanto, nós podemos concluir que simplesmente a mudança de sinal na frente da função, ela altera o comportamento da função. No caso, ela inverte o comportamento. Como é possível perceber isso? Simples. O seno de 90 é 1, normalmente. Quando eu coloco menos na frente do seno, ele fica menos 1, ou seja, ficou o oposto, né? Então, inverteu. O valor de 270, ele é menos 1. Quando eu coloco o sinal de menos, ele fica 1, ou seja, inverteu. O comportamento da função inverte no momento em que eu troco o sinal que está na frente dela, seja ela cosseno ou seja ela seno, tá? Então, nós podemos concluir que o gabarito é, então, letra B, tá? É isso aí, vamos para a próxima.